está se preparando para a corrida armamentista com a Rússia, de chanceler francês. A França está se preparando para uma corrida armamentista com a Rússia, aumentando seu orçamento militar, de suministro às relações exteriores da França, Jean-Noël Barrot. Em entrevista ao canal de TV LCI, o jornalista questionou o ministro se Paris não estava preocupada com o ritmo impressionante de armamento da Rússia, chamando isso de corrida armamentista. A França está se preparando para isso. A lei do orçamento militar permitiu que nosso exército refizesse suas capacidades de implantação, intervenção e defesa. Mas onde está a nossa principal linha de defesa hoje? Pergunta. É no sul e leste da Ucrânia, disse Barrot. De acordo com a lei de programação militar da França, o orçamento do Ministério da Defesa em 2025 aumentará em mais de 3 bilhões de euros, apesar da redução significativa geral das despesas orçamentais, e será 50,5 bilhões de euros. De acordo com o ministro das Forças Armadas francês, Sébastien Lecornu, o próximo ano deve ser decisivo em termos de rearmar o exército do país. Anteriormente, Lecornu afirmou que a ajuda militar da França à Ucrânia em 2024 irá exceder 2 bilhões de euros. Ele também afirmou que as entregas dos caças prometidas a Kiev serão realizadas no próximo trimestre de 2025. Moscou advertiu reiteradamente que a OTAN está brincando com fogo ao fornecer armas para a Ucrânia e que os trens com equipamentos militares estrangeiros seriam um alvo legítimo para o exército russo assim que cruzasse a fronteira. Segundo o Kremlin, a política ocidental não contribui para as negociações entre a Rússia e a Ucrânia e tem um efeito muito negativo. Rússia emite alerta energético contra ataque israelense planejado contra o Irã, por Zero Hedge. Fontes de segurança israelenses disseram à ABC News e à CNN que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou um conjunto de alvos para ataques de retaliação ao Irã, considerados iminentes após o grande ataque de mísseis balísticos iranianos contra Israel em 1º de outubro. Ainda assim, nenhum cronograma foi dado, apenas que o ataque deve ser realizado antes de 5 de novembro, dia da eleição dos Estados Unidos. As autoridades americanas esperam que Israel retalie o ataque iraniano deste mês antes de 5 de novembro. Fontes disseram a CNN um cronograma que colocaria a crescente volatilidade no Oriente Médio diariamente à vista do público poucos dias após a eleição presidencial dos Estados Unidos. Escreveu a CNN: Rússia e China estão entre as únicas vozes globais pedindo contra qualquer novo ataque ou escalada de Israel. As preocupações de Pequim foram transmitidas em uma ligação entre os ministros das relações exteriores chineses e israelenses no início desta semana. O lado chinês também condenou ataques à força interina das Nações Unidas no Líbano após os relatos de que o exército israelense feriu 2 soldados da paz da ONU. A China repetiu sua posição de querer ver um cessar-fogo imediato, completo e permanente em Gaza. Mas em meio a relatos de que o esperado ataque de Israel ao Irã pode acontecer a qualquer momento, a Rússia tem sido a mais enfática em seus novos alertas. Na quinta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, transmitiu a posição da Rússia de que Israel não deve nem pensar em atingir as instalações de infraestrutura de energia nuclear do Irã. Ele disse que qualquer ataque israelense hipotético às instalações nucleares do Irã seria catastrófico, conforme citado na TASS. Nós alertamos repetidamente e continuamos a alertar para advertir Israel contra até mesmo hipoteticamente considerar a possibilidade de um ataque às instalações nucleares e à infraestrutura nuclear do Irã. Disse Ryabkov, isso seria um desenvolvimento catastrófico e uma negação completa daqueles postulados na área de garantia de segurança nuclear que existem. Netanyahu teria dito à Casa Branca que Israel se comprometerá a atacar apenas instalações militares iranianas. No entanto, relatos de Israel continuam sugerindo que todas as opções permanecem sobre a mesa. A Rússia e o Irã têm aprofundado ultimamente seu relacionamento nas frentes econômica e militar. O Ocidente até acusou Teherã de transferir mísseis balísticos para a Rússia para sua guerra na Ucrânia. Algo que autoridades iranianas e russas negaram, mas os Estados Unidos e a União Europeia ainda usaram a acusação para impor novas sanções aos funcionários iranianos e do setor de defesa. Além disso, as sanções visam empresas e indivíduos acusados de estarem envolvidos na transferência de armas para a Rússia, incluindo a transportadora principal do país, Iran Air, bem como as companhias aéreas Saha Airlines e Mahan Air. Em
envio de Tahad de tropas dos Estados Unidos para Israel relega a Ucrânia a segundo plano, diz analista. Estados Unidos quebram tabu e enviam tropas do sistema antiaéreo Tahad para Israel em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Presença dos Estados Unidos no território israelense busca dissuadir ações do Irã e revela baixa prioridade da Ucrânia para os objetivos de Washington. Nesta semana, o primeiro grupo de militares norte-americanos desembarcou em Israel para instalar e operar o sistema de defesa antimísseis Tahad. A mobilização do Tahad aumenta as expectativas sobre a escalada de retaliação israelense aos recentes ataques realizados pelo Irã. De acordo com o Pentágono, cerca de 100 tropas norte-americanas trabalham para que o sistema Tahad esteja operacional em um futuro próximo, reportou o The New York Times. Essa ação ressalta o compromisso férreo dos Estados Unidos com a defesa de Israel contra quaisquer outros ataques de mísseis balísticos iranianos, essa declaração do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas, alertou que os Estados Unidos estão colocando em risco a vida de seus militares ao destacá-las para operar sistemas de mísseis norte-americanos em Israel, reportou a Reuters. Embora tenhamos feito esforços tremendos nos últimos dias para conter uma guerra total em nossa região, digo claramente que não há linhas vermelhas para defender o nosso povo e os nossos interesses, postou o ministro iraniano na plataforma X. Apesar de o apoio militar norte-americano a Israel não ser novidade, o destacamento de tropas para o território israelense é raro. O engajamento norte-americano nos últimos meses tem sido limitado ao envio de navios de guerra e caças para as imediações do território de seu aliado. No entanto, as vulnerabilidades do sistema de defesa antiaérea israelense se tornaram evidentes durante os ataques iranianos de 1º de outubro. Na ocasião, o Irã lançou cerca de 200 mísseis em série a fim de saturar a capacidade de interceptação israelense. Como resultado, bases israelenses importantes como Nevatim e equipamentos militares de alto custo, como KC-35, F-35, teriam sido atingidos. Israel está em guerra há mais de um ano e isso gera desgaste nos equipamentos, munição e manutenção que geram vulnerabilidades, disse o professor doutor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, Sandro Teixeira Moita. Números divulgados por Israel indicam que mais de 20 mil foguetes foram lançados contra o seu território no último ano, o que exige uma grande capacidade de interceptação. O especialista explica que o sistema de defesa antiaérea israelense é formado por 3 camadas. A primeira, voltada para interceptar mísseis de curto alcance, é coberto pelo sistema cúpula de ferro Iron Dome. A segunda, para mísseis de médio alcance, é a responsabilidade do sistema Sling de David's Sling. E a terceira, destinada a interceptar mísseis de longo alcance, fica a cargo do sistema Flecha Aron. Considerando que temos uma grande quantidade de mísseis sendo lançados contra Israel, pode haver dificuldade na reposição de componentes importantes, como o próprio míssil também usado pela cúpula de ferro, disse Moita. Ainda temos o alto custo de cada interceptação que coloca pressão sobre a economia israelense. A falha do sistema triplo de defesa antiaérea israelense é ainda mais preocupante se considerarmos o tamanho reduzido do território israelense, de somente 22 mil km², pouco superior ao estado brasileiro do Sergipe. A decisão norte-americana de enviar o sistema Tahad é um indicativo de que os estoques israelenses de interceptadores para os sistemas Flash e Sling de Davi foram bastante reduzidos após os ataques iranianos de 1º de outubro, reportou o portal Axios. Para Israel manter combates de alta intensidade é necessário ter indústrias operando em alto nível, um regime de 24/7. É isso que a Rússia tem mostrado. E essa é a lição que tiramos do conflito da Ucrânia, disse Moita. Israel não poderá manter todas essas frentes que abriu no Oriente Médio se não mantiver alta capacidade industrial, porque a fadiga do material militar não é diferente dos materiais que usamos no dia a dia. O sistema Tahad é um interceptador móvel superficial projetado para bater mísseis balísticos utilizando força cinética, capaz de interceptar mísseis balísticos de longo alcance. O Tahad é alimentado por motor prático Whitney de combustível sólido que atinge velocidades de Mach 8.2. O Tahad é o sistema de defesa antimísseis mais moderno que os norte-americanos têm atualmente. Ele foi inicialmente desenhado para interceptar mísseis balísticos de fabricação russa Scud, muito usado pelo Iraque no final da Guerra Fria. Disse muito, mas o Tahad é extremamente caro, com uma bateria chegando a custar $1 bilhão. Em função do alto preço e capacidade tecnológica, atualmente somente 9 baterias de Tahad estão em operação em locais como os Estados Unidos, Guam, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A primeira experiência com Tahad torna pública
tornada pública foi em janeiro de 2022 a interceptação do míssil balístico Houthi no território dos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, o Tahad não teria conseguido interceptar todos os projéteis inimigos, resultando em incêndio de parte da estrutura do aeroporto de Abu Dhabi. A possível insatisfação dos Emirados Árabes Unidos com o desempenho do Tahad pode ter motivado a compra de sistemas israelenses de médio alcance Rafael Spinder. Após essa estreia controversa, as empresas de defesa norte-americanas que produzem o Tahad poderão utilizar sua mobilização em Israel para aprimorar a imagem do produto no exterior, notou o mestre em ciências militares pela Escola do Comando e Estado-Maior do Exército Pedro Mendes Martins. Essa é uma excelente situação para você fazer uma propaganda gratuita do equipamento, o que favorece a empresa que produz o Tahad, a Luca Remate, a Rayton, responsável pelos radares utilizados no sistema, disse Martins. Eles terão a oportunidade de avaliar o equipamento, talvez provar sua eficiência em uma experiência parecida com um teste de qualidade. Apesar de um envio de reforços ao sistema de defesa ser uma boa notícia para o exército israelense, a mobilização dos Tahad tem tanto valor político quanto militar, acreditam os especialistas. O emprego americano do Tahad é uma medida política de demonstrar que os americanos estão comprometidos com a defesa de Israel, considerou Moita, mas também é um elemento com enorme poder de dissuasão contra o Irã. A exata localização das baterias do Tahad permanecerá secreta e o fato de tropas norte-americanas estarem no terreno aumenta o risco de qualquer retaliação do Irã em território israelense. Os iranianos enfrentarão um dilema, já que haverá risco de um ataque atingir soldados norte-americanos, o que seria um ato de guerra. Então, os Estados Unidos mobilizam o Tahad para colocar um novo desafio ao Irã, que não foi completamente dissuadido de atacar Israel, mesmo com todas as tropas, equipamentos, porta-aviões e destroyers que Washington mobilizou no Oriente Médio. O risco de decisão do Pentágono, no entanto, é dar carta branca aos militares israelenses, que terão pouco a temer caso mantenham a atual escalada nas hostilidades, notou Moita. Por outro lado, com tropas no terreno, a administração Biden espera influenciar o processo decisório israelense com maior grau de sucesso, avaliou o mestre pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Pedro Martins. Os Estados Unidos colocaram limitações na resposta israelense ao Irã de forma pública, dizendo que as instalações nucleares e petrolíferas seriam uma linha vermelha. Israel deu sinais de concordar. O envio dos Tahad pode ter sido definido no contexto dessas negociações, considerou Martins. Ao colocar tropas no território israelense, os Estados Unidos poderão assumir maior controle na situação do país e influenciar de forma mais eficiente a possível resposta israelense ao ataque iraniano. Quem perde com a decisão, no entanto, não são os estoques ou cofres norte-americanos, mas a Ucrânia, que não recebeu sistemas de qualidade similar de seus aliados da Casa Branca. Quem pagará o alto preço desses Tahads não serão os norte-americanos ou os israelenses, mas os ucranianos. A ajuda para a Ucrânia desabou no final do último ano e mesmo antes que Kiev recebido dos Estados Unidos materiais obsoletos. Enquanto Israel recebe o sistema mais moderno disponível, vemos que com Israel os Estados Unidos têm maior nível de engajamento, concluiu Moita. Taiwan utiliza conexões de satélite para ajudar a derrubar drones invasores. O exército taiwanês está testando uma configuração de contramedidas de drones conectada por satélite como parte de um esforço massivo para reforçar as defesas de infraestrutura crítica e da rede de comunicações centrais da ilha em meio ao aumento das investigações chinesas. Os testes ocorrem enquanto Taiwan está vendo a atividade militar chinesa nas águas ao redor da ilha, incluindo drones voando dentro da zona de identificação de defesa aérea do país. A China vê Taiwan como uma província desonesta e ameaçou tomá-lo de volta à força. A Tron Futuri, uma empresa sediada em Taiwan, tem apoiado o governo na integração de sistemas antidrone com o satélite de órbita terrestre baixa Liu de Taiwan por meio de seus terminais de usuário T-Space Router, o que deve aumentar a resiliência na comunicação da ilha em tempos de guerra. A T-Space Router é um terminal de comunicação via satélite leve que usa tecnologia de matriz eletrônica de varredura ativa, a ESA, idealizado para funcionar também como um tipo de antena de comunicação baseada na cobertura de 5G privada regional. Como nossos sistemas antidrone poderão se conectar com satélites LEO até o final de 2025, cada local de instalação do CUAS
pode servir como centro de comunicação militar regional com backbone de satélite LEO. Isso ajudará a evitar o colapso sistêmico da rede de comunicação central em potenciais conflitos futuros. Disse o Dr. Jiu Wang, presidente executivo da Tron Futuri. A Agência Espacial de Taiwan lançou um projeto de satélite experimental chamado Beyond 5G, que visa desenvolver duas espaçonaves LEO de alto desempenho que serão lançadas em altitude de 600 km. No ano passado, Wang disse, no auge das tensões, os radares da empresa detectaram cerca de 100 drones de vigilância chineses sobre a ilha no período de uma semana. De acordo com o fornecedor, os militares taiwaneses também começaram recentemente a testar uma variedade de radares ativos e passivos antidrones, incluindo o sistema Troll Futuri, bem como bloqueadores. Isso inclui atingir um alcance de detecção efetivo de pelo menos 6 km para drones sobre o mar, com uma das referências de alvo sendo Mavic 3 Pro para radares ativos e passivos e uma capacidade de interferência efetiva de pelo menos 4 km para drones, disse Wang. Espera-se que o governo assine um contrato com um empreiteiro vencedor dentro de 2 meses, como parte do pedido, que pode totalizar dezenas de milhões de dólares. Um total de 26 conjuntos de sistemas antidrones precisam ser instalados, com 13 conjuntos a serem concluídos dentro de 5 meses após a assinatura do contrato. E toda a aquisição ser concluída dentro de 10 meses. Os sistemas serão instalados nas ilhas da linha de frente mais próximas da China, disse o CEO. Ele observou que a distância mais próxima das ilhas externas de Taiwan até a China é de aproximadamente 2 km. Taiwan é um grande produtor de chips de computador, o que significa que as fábricas de semicondutores do país são alvos presumidos de um possível ataque chinês, além das instalações militares. A missão secreta no Iêmen, como bombardeiros B-2 Stealth dos Estados Unidos destruíram arsenais subterrâneos dos outros. Os Estados Unidos confirmaram a realização de uma série de ataques aéreos contra alvos controlados pelos Houthis no Iêmen, utilizando bombardeiros furtivos B-2 Spirit, de acordo com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin. Os ataques foram realizados para atingir 5 locais subterrâneos de armazenamento de armas dos Houthis, apoiados pelo Irã. O objetivo é desmantelar a capacidade do grupo e lançar ataques, sobretudo, contra embarcações civis e militares na região. Os ataques de precisão tinham como foco principalmente instalações fortificadas, onde os outros armazenam componentes de armas usadas em seus ofensivos, de acordo com Austin. A operação demonstra a habilidade dos Estados Unidos de atingir locais difíceis devido ao seu reforço e localização subterrânea. O bombardeio B-2, conhecido por sua tecnologia furtiva ou stealth, além de capacidade nuclear, desempenhou um papel essencial nessa missão, partindo da base aérea de Whitman, no Missouri. Essa é a primeira vez desde janeiro de 2017 que o B-2 é empregado em uma missão de combate. Cada bombardeiro pode carregar até 20 toneladas de bomba, incluindo 80 munições guiadas por GPS. Além disso, pode voar até 11.000 km sem reabastecimento aéreo, o que os torna uma ferramenta poderosa contra alvos altamente protegidos. Em resposta aos bombardeios, os Houthis prometeram retaliar. De acordo com o grupo terrorista, a agressão americana não passará sem resposta. A mídia afiliada ao grupo relatou ataques aéreos em áreas ao redor da capital Sani e da cidade de Sada, no norte do país, sem fornecer informações imediatas sobre vítimas. Nos últimos meses, os Houthis intensificaram seus ataques a navios comerciais e militares no Mar Vermelho, no estreito de Bab al-Mandeb, sob o pretexto de apoiar os palestinos no conflito entre Israel e Gaza. Embora parte dessas ações seja vista como solidariedade à causa palestina, o grupo também tem como alvo embarcações sem conexão óbvia com o conflito.
KC-390 Millennium. Embraer supera a gigante Airbus e Boeing fecha a venda de 188 aeronaves para Marrocos. Em um movimento que pegou a indústria aeronáutica de surpresa, a brasileira Embraer acaba de vencer a disputada concorrência para fornecer à Força Aérea Marroquina nada menos que 188 aeronaves de transporte militar KC-390 Millennium. A vitória da Embraer sobre gigantes como a Airbus e a Boeing representou um marco histórico para a indústria aeroespacial brasileira e consolida a posição da empresa como player global de destaque. O KC-390, conhecido por sua versatilidade e capacidade de transporte, substitui os antigos C-130 Hércules da frota marroquina, oferecendo vantagem significativa. Além de transportar até 26 toneladas de carga, o modelo pode atuar como aeronave de reabastecimento aéreo e realizar missões logísticas de alta complexidade. Com um preço estimado em 50 milhões por unidade, o KC-390 se destaca pela competitividade em comparação aos rivais como o C-130, que ultrapassa os 130 milhões. Fontes ligadas à negociação indicam que o governo marroquino pretende, além da compra, explorar a possibilidade de produzir parte das aeronaves localmente. Uma jogada estratégica que favorece a indústria aeroespacial do país e fortalece os laços com o Brasil. O anúncio oficial foi feito após a avaliação do modelo em março deste ano, quando um KC-390 da Força Aérea Brasileira foi testado em Rabat. A Embraer continua avançando no mercado de defesa. Essa aquisição é um movimento estratégico do Marrocos para diversificar seus fornecedores militares e ampliar suas capacidades logísticas de transporte. A inclusão do país no grupo de usuários do KC-390 Millennium, ao lado de Brasil, Portugal, Hungria e outros, demonstra o impacto global da aeronave brasileira. China desafia a supremacia aérea dos Estados Unidos com frota de mais de 150 dragões poderosos no Pacífico, enquanto Washington enfrenta problemas no F-35. A China está mexendo as peças no tabuleiro da supremacia aérea global. Segundo o Asia Times, os chamados dragões poderosos ou J-20, caças furtivos de quinta geração, estão reposicionando a China como uma potência aérea de peso, desafiando diretamente os Estados Unidos no Pacífico. Com tecnologias de ponta e motores nacionais, o Exército de Libertação Popular da China já conta com 12 brigadas equipadas com esses jatos, num crescimento expressivo desde 2022. Os números falam por si, mais de 70 novas unidades foram introduzidas apenas em 2023. O Exército de Libertação Popular da China já conta com 12 brigadas aéreas equipadas com o J-20 até maio de 2024. Em apenas 2 anos, a frota mais que triplicou, saltando de 40 para mais de 150 aeronaves. O foco estratégico da China, é claro, controlar o mar da China Meridional, o Estreito de Taiwan e o Pacífico Ocidental. O J-20, concebido para rivalizar diretamente com o F-35 dos Estados Unidos, não apenas substitui modelos antigos como o J-11 e o Su-27, mas também marca a independência da China em relação a motores russos. Os novos propulsores WS-15 fabricados no próprio país são uma peça-chave nessa modernização. O orçamento militar chinês, que chega a 232 bilhões em 2024, garante a continuidade desse processo. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam atrasos e custos exorbitantes na modernização dos seus próprios caças. O F-35, contando com mais de 600 unidades em serviço, com custos estimados em mais de 2 trilhões, tem enfrentado problemas com software e modernização, o que pode dificultar a manutenção da superioridade aérea americana na região. Além disso, a China, com os J-20 equipados com tecnologia avançada de mísseis e vetores de empuxo, está ganhando terreno. Esses avanços colocam pressão sobre Washington para acelerar o desenvolvimento de novos caças ou apostar em alternativas como drones e sistemas espaciais. China revoluciona o transporte ferroviário com 160 mil quilômetros de trilhos e 46 mil quilômetros
de alta velocidade, redefinindo a tecnologia e superando os Estados Unidos, Europa e Japão. Em comparação global, o sistema ferroviário chinês destaca-se tanto em extensão quanto em modernidade. O Japão, pioneiro com seu famoso Shinkansen, possui pouco mais de 3.000 km de ferrovias de alta velocidade. A Europa, embora tenha uma malha integrada entre vários países, conta com aproximadamente 11.000 km desse tipo de trilho, sendo a França, com o TGV, um dos líderes regionais. Nos Estados Unidos, a rede de alta velocidade é ainda mais limitada. A linha Amtrak, a Acela, cobre cerca de 735 km e opera em velocidades inferiores à de seus concorrentes globais. Portanto, quando comparado ao sistema ferroviário chinês, o restante do mundo tem um longo caminho a percorrer para alcançar níveis semelhantes do desenvolvimento e eficiência. A China continua a impressionar o mundo com seus avanços no setor ferroviário. Recentemente, o país ultrapassou a marca de 160 mil quilômetros de trilhos operacionais, dos quais mais de 46 mil quilômetros são de ferrovias de alta velocidade. Esse feito consolida a posição da China como uma nação com a maior e mais avançada rede ferroviária de alta velocidade do planeta. Desde 2002, a China expandiu sua infraestrutura ferroviária de forma impressionante. Houve um aumento de 64,2% do comprimento total da rede, um crescimento de 392,2% nas ferrovias de alta velocidade. Esse avanço fez da China uma referência mundial em extensão e inovação tecnológica, eficiência energética e segurança no transporte ferroviário, com velocidades comerciais atingindo 350 km por hora. O país estabeleceu um padrão que outras nações ainda não conseguiram igualar. Além disso, a China mantém uma estratégia de expansão contínua, de acordo com Li Jingwei, vice-chefe do Departamento de Desenvolvimento e Reforma do Grupo Ferroviário da China. O país adiciona, em média, mais de 3.000 km de ferrovias de alta velocidade por ano. Hoje, mais de 70% da rede global de alta velocidade está localizada na China, cobrindo 96% das cidades com mais de 500 mil habitantes, incluindo Hong Kong. A transformação do transporte ferroviário da China trouxe benefícios significativos para a população e a economia. Viagens que antes levavam horas, agora são completadas em frações desse tempo. Por exemplo, o trajeto entre Pequim e Xangai, que anteriormente durava cerca de 12 horas, agora pode ser feito em pouco mais de 4 horas. Da mesma forma, a rota entre Pequim e Guangzhou foi reduzida de 21 para cerca de 7 horas. Essa redução nos tempos de viagem revolucionou a mobilidade interna e impulsionou o turismo dos negócios. Projetos emblemáticos como a ferrovia Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e ferrovia Lhasa Ningxin no Tibete melhoraram significativamente a conectividade regional. Essas linhas não apenas facilitaram o deslocamento de pessoas, mas também estimularam o desenvolvimento econômico em áreas anteriormente isoladas. Em contraste, países como os Estados Unidos e a Inglaterra ainda enfrentam desafios para modernizar suas redes ferroviárias. A falta de investimento e a complexidade regulatória têm impedido o avanço significativo nesses locais, destacando ainda mais a liderança da China no setor. O sucesso da China no desenvolvimento de ferrovias de alta velocidade é incomparável. Com uma rede que continua a expandir e modernizar, a China lidera globalmente, estabelece novos padrões de excelência e eficiência para o futuro de transporte ferroviário em todo o mundo. China encontra a última peça que faltava para dominar a energia. Com o maior projeto de hidrogênio verde solar do mundo, o futuro sustentável está em risco com um problema sério. A China, por meio da Sinopec, China Petroleum Chemical Corporation, lançou um dos projetos mais ambiciosos na área de energia sustentável. A planta piloto de hidrogênio verde em Kuka, na região autônoma de Xinjiang. Este marco representa o maior projeto de hidrogênio movido à energia solar do mundo e também o primeiro do gênero no país. A proposta é transformar a produção de energia no país utilizando eletrólise alimentada por energia solar, gerando hidrogênio sem emissão de carbono. O projeto tem como meta produzir 20 mil toneladas anuais de hidrogênio verde, que pode representar uma economia considerável na emissão de gás do efeito de estufa. O hidrogênio gerado será utilizado na refinaria e no complexo químico TAI, também controlado pela Sinopec, substituindo o uso de combustíveis fósseis, reduzindo em cerca de 485 mil toneladas a emissão do carbono por ano. No entanto, apesar da promessa de um futuro mais sustentável, o projeto enfrenta grandes obstáculos técnicos. Até o momento, os eletrolisadores, que são responsáveis pela separação da água
de água em hidrogênio e oxigênio estão funcionando com apenas 20% da capacidade planejada. Esse desempenho insatisfatório é atribuído a problemas técnicos nos equipamentos fornecidos por empresas como Cockhill, Jingle, Long e Perique. As dificuldades operacionais vão além dos eletrolisadores, a dependência da planta em 361 MW de energia solar combinada com fontes adicionais de energia eólica também não está entregando os níveis esperados de produção. Com esses obstáculos, a meta de produção anual de 20 mil toneladas de hidrogênio verde está longe de ser atingida. Segundo a Sinopec, a planta já opera por mais de 4.200 horas, entregando mais de 22 milhões de metros cúbicos de hidrogênio verde e a refinaria está aí nos últimos 6 meses. No entanto, isso representa apenas 20% da produção estimada, com apenas mais de 2.000 toneladas geradas até agora. A empresa prevê que as dificuldades técnicas só serão resolvidas até o final de 2025, adiando o alcance total de capacidade produtiva em mais de 2 anos. Outro ponto de preocupação é a infraestrutura existente na refinaria Taí, que pode não estar preparada para receber e utilizar todo o hidrogênio gerado em Cuca. Essa incerteza traz mais desafios para a plena implementação do projeto. Mesmo com essas barreiras, o governo chinês continua a apoiar fortemente o desenvolvimento de energia hidrogênio em alinhamento com seus objetivos de transição para a economia mais sustentável. Incentivos e subsídios têm sido destinados para fortalecer essa indústria, com o projeto em Cuca sendo um exemplo do potencial da China nesse setor. O sucesso desse projeto não apenas consolidaria a Sinopec como uma líder global em hidrogênio verde, mas também abriria caminho para novos investimentos e avanços tecnológicos no campo da energia sustentável. No entanto, os desafios enfrentados em Cuca servem de alerta para a complexidade e as dificuldades inerentes à transição para uma economia baseada em energia limpa. Apesar das dificuldades, o aprendizado adquirido a partir desse projeto pode ser crucial para o desenvolvimento futuro de iniciativas similares em outras partes do mundo. O hidrogênio verde, quando viável, tem o potencial de ser um pilar fundamental na construção de um futuro energético mais sustentável. A planta piloto de hidrogênio verde da Sinopec em Cuca representa, assim, tanto um vislumbre do futuro da energia quanto um reflexo dos desafios que o mundo enfrentará ao buscar alternativas aos combustíveis fósseis. Os Estados Unidos e seus aliados expõem plano secreto da China para aliciar ex-pilotos da Força Aérea e fortalecer seu poder bélico. As comunidades de inteligência dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Inglaterra publicaram um boletim conjunto no qual alertam que a China continua se esforçando para recrutar militares da Força Aérea ocidentais atuais e antigos para impulsionar seu poderio militar. O boletim conjunto afirma que o Exército de Libertação Popular da China chinês está usando ativamente empresas privadas na África do Sul e na China como vias para recrutar antigos oficiais militares ocidentais, especialmente ex-pilotos de caça para treinar aviadores da Força Aérea e da Marinha do Exército de Libertação Popular da China. O boletim adverte que esse esforço de recrutamento tem como alvo ex-pilotos de caça do Canadá, França, Alemanha, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e de outras nações ocidentais. O Exército de Libertação Popular da China quer as habilidades e a experiência desses indivíduos para tornar suas operações militares aéreas mais eficazes, ao mesmo tempo que adquire conhecimento sobre táticas, técnicas e procedimentos aéreos ocidentais. Alerta o boletim. O conhecimento que o Exército da China obtém do talento militar ocidental ameaça a segurança dos recrutas relacionados de seus companheiros de serviço e a segurança dos Estados Unidos e seus aliados. Os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Inglaterra constituem os 5 principais países de língua inglesa do mundo. Esses 5 países formam uma aliança de inteligência mútua chamada 5 Olhos, que compartilha alguns de seus recursos de coleta de inteligência para seus interesses comuns.
O boletim conjunto de hoje dos parceiros da Five Years, 5 Olhos, pretende destacar essa ameaça persistente de dissuadir qualquer membro atual ou antigo do serviço ocidental de realizar ações que colocam em risco seus colegas militares e prejudicam a segurança nacional, declarou Michel Casser, diretor do Centro de Inteligência diretor do Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos. Os 5 Olhos e os membros da OTAN manifestaram anteriormente sua preocupação com os esforços chineses para recrutar seus ex-pilotos militares. Em outubro de 2022, começaram a circular relatórios segundo os quais o Ministério da Defesa inglês suspeitava que a China havia tentado recrutar cerca de 30 de seus ex-pilotos de jatos e helicópteros. Dias depois surgiram notícias de que os Estados Unidos suspeitavam que o ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Daniel Dugan, que anteriormente pilotava o avião de ataque ao solo de decolagem e pouso vertical AV-8 Harrier, estava trabalhando para treinar pilotos militares chineses. O governo dos Estados Unidos está tentando extraditar Dugan da Austrália para que ele seja julgado nos Estados Unidos. Em julho de 2023, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos sancionou várias empresas, incluindo a Front Service Group e a Test Flying Academy of South Africa, por fornecerem treinamento a pilotos militares chineses utilizando fontes ocidentais da OTAN. Em setembro de 2023, o então chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Charles K. Brown Jr., emitiu um memorando alertando novamente aos aviadores americanos sobre os esforços de recrutamento chineses. No mês passado, em fevereiro, as Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa, Forças Aéreas da África, anunciaram que haviam convocado uma conferência em Ramstein, Alemanha, para discutir os esforços chineses contínuos de recrutar ex-pilotos treinados nos Estados Unidos na OTAN. Essa ameaça continua evoluindo em resposta aos alertas dos governos ocidentais, ao seu pessoal militar e ao público. Por isso, este aviso visa continuar destacando essa ameaça persistente e adaptável, diz no boletim dos 5 Olhos. Os alvos podem ser contratados diretamente por conhecidos pessoais dos militares e por meio de e-mails de busca de talentos, ou indiretamente por meio de sites, redes profissionais e plataformas de emprego online, diz um ponto do novo boletim. Outro ponto adverte que as ofertas de emprego podem vir de empresas privadas localizadas em todo o mundo que ocultaram seus vínculos com o exército chinês. O boletim alerta os ex-pilotos militares ocidentais de que eles podem estar em risco legal se decidir trabalhar com programas de treinamento vinculados ao Exército de Libertação Popular da China. O novo boletim das 5 Olhos parece fazer referência ao caso do Sr. Dugan, afirmando: em 2022, o ex-piloto de fuzileiros navais dos Estados Unidos, contratado pela FASA, foi detido na Austrália sob a acusação dos Estados Unidos de violar a lei de controle de exportação de armas dos Estados Unidos. Além do perigo legal, o boletim adverte que os ex-pilotos que ajudam os ex-pilotos de que ajudar o Exército de Libertação Popular da China a treinar seus pilotos só pode aumentar o risco de um futuro conflito, reduzindo nossa capacidade de dissuasão, e que esses ex-pilotos poderiam colocar seus antigos colegas em maior risco em um possível cenário de conflito futuro. O boletim aconselha os ex-militares a agirem com cautela, a publicar informações online sobre suas autorizações de segurança e outros detalhes de sua experiência militar, a se manter atualizado sobre as avaliações militares de inteligência policiais sobre a atividade de recrutamento no exterior e a agir com a devida diligência antes de responder a comunicações de estranhos. O boletim também lista as maneiras pelas quais membros e ex-membros das Forças Armadas podem entrar em contato com as autoridades de seus respectivos anos militares e países se acreditarem que eles ou alguém que conhece estão sendo alvo de uma campanha de recrutamento suspeita. China anuncia um ambicioso novo plano espacial e afirma que até 2050 será a maior potência mundial no setor científico e espacial. Quando o assunto é espaço, a China está sempre superando as expectativas e se consolidando como uma das maiores potências do setor. No começo deste ano, o país recuperou a amostra de solo e rocha do lado distante da Lua. Em 2021, a China pousou com segurança uma espaçonave em Marte em sua primeira tentativa e lançou uma rover, tornando-se apenas a segunda nação a conquistar esse feito. O gigante asiático ainda operou uma estação espacial continuamente tripulada que abriga experimentos envolvendo microgravidade e raios cósmicos. Isso sem falar na enorme frota de satélites científicos observando o Sol, as ondas gravitacionais e capturando raios-x de buracos negros. Mas a China não vai parar por aí. E nesta semana o país anunciou um plano ambicioso que pode elevar
seu status até 2050 para a maior potência mundial em ciência espacial. O vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências, Ding Xinbiao, disse durante o coletivo de imprensa sobre o plano de Pequim que foram feitos muitos avanços, mas que ainda não temos um grande número de conquistas, especialmente em comparação com as nações desenvolvidas. De acordo com a revista Science, o grande plano chinês revelado no último dia 15 de outubro inclui um roteiro de médio a longo prazo com diversas ações, entre elas o estabelecimento definitivo de uma base de pesquisa na Lua, envio de amostras da atmosfera de Vênus para a Terra e o lançamento de mais de 30 missões científicas espaciais até a metade do século. O plano detalha um roteiro de 3 fases para os próximos 25 anos. No curto prazo, ele confirma projetos já em andamento, incluindo a operação contínua na Estação Espacial Chinesa e mais sondas de Marte. Também em andamento está o Xuntian, o telescópio espacial de pesquisa chinês, um telescópio óptico de 2 metros que estudará exoplanetas, formação de estrelas e a evolução de galáxias. Seu lançamento está previsto para 2026. Durante a próxima fase, até 2035, o plano pede que a China envie pessoas à Lua e estabeleça uma estação de pesquisa. Ele também pede o lançamento de novos instrumentos de observação da Terra e o envio de uma espaçonave a Vênus para recolher uma amostra de sua atmosfera e trazê-la de volta para os chineses. Mais adiante, de 2036 a 2050, o plano é curto em detalhes, mas possui objetivos amplos que incluem estudar a origem e a evolução do universo, ondas gravitacionais, radiação cósmica de alta energia, vida extraterrestre e vários aspectos do sistema solar. Os tópicos foram propostos pela comunidade de ciência espacial, explicou Wang Gong, um cosmologista do CAIS, National Astronomic Observation, que está trabalhando na missão Xuntian. O anúncio do plano espacial chinês contou com diversas autoridades que foram unânimes em enfatizar que a China vê com bons olhos o envolvimento e cooperação de outras nações pela exploração espacial. Exemplo disso, segundo o diretor do Centro Nacional de Ciência Espacial do CAIS, Wang Xin, é o SMILE, uma missão conjunta entre o CAIS e a Agência Espacial Europeia com lançamento previsto para o ano que vem. O diretor destacou ainda que a China está constantemente ampliando o número de instrumentos científicos de outros países em seus satélites e que cientistas estrangeiros fazem parte de muitas equipes de missão. Continuaremos a fortalecer a cooperação em várias disciplinas, disse Wang. Com significativa evasão de sanções contra a Rússia na Suíça, o governo anuncia reforço em investigações. A Suíça está investigando empresas que usam subsidiárias em outros países para contornar sanções à Rússia, mas que ainda são controladas por cidades suíças como Genebra ou Zug. Disse a Bloomberg, desde o começo da operação russa na Ucrânia, a Berna tem seguido amplamente as sanções da União Europeia à Rússia, rompendo a neutralidade tradicional da nação. No entanto, alguns comerciantes de commodities sediados na Suíça mudaram a abrir escritórios em jurisdições para continuar a fazer negócio com Moscou, relata a mídia. Agora, a Secretaria de Estado de Assuntos Econômicos, a agência governamental responsável por aplicar sanções suíças, está investigando se algumas dessas empresas ainda estão efetivamente operando na Suíça. Se alguém abrir uma empresa pro forma no exterior, mas ainda orquestrar a evasão de sanções a partir do solo suíço, então a Suíça tomará medidas. Não toleraremos isso, disse Helene Budliger Artieda, chefe da agência conhecida como SECO, em uma entrevista. Budliger se recusou a dar detalhes sobre os casos em andamento, mas destacou uma série de sinais de alerta para possível violação de sanções. O governo suíço decidiu esta semana não implementar uma nova disposição da União Europeia que obriga as empresas a garantir que seus subsidiários em países terceiros não prejudiquem as medidas contra a Rússia. De acordo com a mídia, tal fato atraiu críticas dos sociais-democratas que chamaram a medida de escandalosa e um grande passo para trás. As sanções são uma questão polêmica na Suíça, com partidos tendo coletado assinaturas suficientes para fazer uma votação a fim de consagrar uma posição permanente de não alinhamento na Constituição. Isso proibiria o governo de participar de qualquer regime de sanções. Embora Berna tenha bloqueado cerca de 15 bilhões em ativos russos mantidos no país, seu parlamento rejeitou uma proposta para se juntar a uma força-tarefa de sanções liderada pelos Estados Unidos. Turquia reconhece o direito do Irã de agir em legítima defesa no conflito com Israel, diz chanceler.
O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, sinalizou que uma guerra entre Israel e o Irã é altamente provável, acrescentando que Teherã tem o direito de se defender. O chanceler também disse que Ankara está colocando todos os seus esforços diplomáticos para evitar uma escalada na região. Deve ser considerada de probabilidade elevada a guerra. Penso que a coisa mais apropriada para os estados regionais seria avaliá-la como de probabilidade elevada, porque precisamos estar preparados para isso. De forma alguma apoiamos qualquer conflito com o Irã ou o início de uma guerra. Somos completamente contra isso, mas, por outro lado, se o Irã agir em legítima defesa, é claro que tem o direito, disse Friedman em uma entrevista à rede Haber na quinta-feira. Nesta sexta-feira, a presidência da Turquia, através de um comunicado, afirmou que a ONU deveria introduzir um embargo ao fornecimento de armas a Israel. O presidente Erdogan disse que Israel está buscando provocações para espalhar conflitos na região, o que a cada dia sem um cessar-fogo traz uma guerra regional mais para perto. Segundo ele, o embargo de armas da ONU a Israel será um passo efetivo para acabar com a agressão israelense. A Turquia continuará a expressar essa posição em todas as plataformas, afirmou o gabinete do líder turco. Na quinta-feira, o governo israelense confirmou a morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas, após o confronto armado em Rafah, na Palestina. Apesar da morte do líder, a segunda do movimento, depois de Ismail Haniyeh, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que a guerra na faixa de Gaza não acabou e que Israel operaria em Gaza nos próximos anos.